Declaro aberta a terceira reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. A pauta, audiência pública com a presença como expositor do excelentíssimo senhor Alexandre Tombini, presidente do Banco Central do Brasil, a fim de discutir as diretrizes, implementação e perspectivas futuras da política monetária, em atendimento aos parágrafos 1º e 2º do artigo 99 do Regimento Interno do Senado Federal. Peço aos senadores Aloysio Nunes e o senador Dornelles, se vossas excelências assim o permitirem, que conduzam o convidado ao plenário da comissão. Comunico que se encontram presentes ainda o senhor Altamir Lopes, diretor de administração de IRAD, e o senhor Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo, diretor de Política Econômica, de IPEC. De acordo com os artigos 397 e 398 do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Sua Excelência, o senhor Alexandre Tombini, terá 30 minutos para fazer sua exposição. E, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelas senadoras e senadores inscritos. A palavra aos senadores e senadoras será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido. O interpelante dispõe de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, tendo prazo máximo de 2 minutos para a réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo para a tréplica. Com a palavra, o excelentíssimo senhor Alexandre Tombini, presidente do Banco Central do Brasil, para fazer a sua exposição. Bem-vindo mais uma vez. Então, já de imediato, eu passo a palavra ao ministro Alexandre Tombini, presidente do Banco Central do Brasil. Quero também registrar aqui que as inscrições estão abertas para audiência pública com o ministro Tombini. Já estão inscritos aqui o senador Dornelles, o senador Ferraço, o senador Suplicy, o senador Lindbergh. 4 inscritos já para a audiência pública do ministro Tombini. Com a palavra, o presidente do Banco Central. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senador Delcídio do Amaral, excelentíssimos senadores e senadoras, é mais uma vez uma honra estar aqui neste plenário, na Comissão de Assuntos Econômicos, para tratar da nossa prestação de contas sobre a política econômica, a política monetária do Banco Central, essa prestação de contas trimestral que nós fazemos nesta comissão. Eu vou passar rapidamente a minha apresentação, não é uma apresentação, que eu diria, curta, está sendo distribuída para os senhores, vossas excelências, tentar passar rapidamente para irmos, então, para a sessão dos debates. Em relação ao cenário que eu queria resumir, o cenário econômico global, no que diz respeito às ações dos bancos centrais, focando nas economias avançadas, aquelas economias emissoras de moeda de reserva no mundo, o que nós temos visto são a adoção de políticas monetárias expansionistas que têm ampliado significativamente a liquidez no mercado financeiro global. Isso tem contribuído agora no início deste ano para a redução da chamada aversão ao risco, ou seja, os investidores globais têm se posicionado mais em ativos de risco do que faziam no segundo semestre do ano passado. Esse cenário temos visto algo a respeito, deve intensificar o fluxo de capitais para as economias emergentes. E as economias emergentes elas já têm alguma experiência de enfrentamento de intensos fluxos de capitais, como foi o caso ao fim de 2010, no início do ano passado, e tem utilizado uma combinação de políticas macroeconômicas, inclusive medidas macroprudenciais, para mitigar os efeitos desses fluxos de capitais que podem ser muito intensos, como vimos no passado.
Quanto ao cenário internacional, quer dizer, nós vemos aí a perspectiva de desaceleração do crescimento global em 2012 e uma perspectiva de crescimento relativamente baixo para frente, nos próximos anos também. A economia brasileira, resumindo, deverá acelerar o crescimento ao longo de 2012. Como já tive a oportunidade de dizer aqui em dezembro, a nossa perspectiva no Banco Central é que a economia brasileira cresça mais neste ano do que cresceu no ano passado, que cresça mais no segundo semestre desse ano do que crescerá na primeira metade de 2012. E a inflação continua na sua trajetória de convergência para a meta. Eu terei a oportunidade de apresentar alguns números nesse sentido. Bom, então vamos à ampla liquidez do mercado financeiro global. Os bancos centrais responsáveis pela emissão das principais moedas de reserva sinalizam a manutenção de taxas de juros muito baixas, em patamares historicamente baixos, por algum tempo à frente. E temos observado a ampliação dos programas de expansão monetária não convencional, ou seja, além da taxa de juros baixa, por muito tempo, tem havido o chamado afrouxamento quantitativo, sendo adotado por todos os principais bancos centrais de países emissores de moedas, digamos, conversíveis, moedas de reserva no mundo. Só para relembrar, Vossas Excelências, as taxas de juros hoje pela Reserva Federal estão na faixa entre 0 e 0,25 e há uma sinalização de permanência até o final de 2014. Obviamente, esse é uma definição condicionada à evolução da economia. Isso, o próprio Banco Central americano tem dito isso. Se a economia mudar muito, não necessariamente essa perspectiva até o final de 2014 ficaria, mas essa sinalização dada no momento. O Banco Central Europeu com a taxa de 1%, taxa de política monetária. O Banco da Inglaterra com a taxa de 0,5% ao ano. E o Banco do Japão, que vem enfrentando um processo de deflação já de algum tempo, com uma taxa nominal de entre 0% e 0,10% ao ano. Esse é um resultado de um artigo publicado pelo vice-presidente do Banco do BIS, do Banco de Compensações Internacionais, o Banco Central dos Bancos Centrais, recentemente publicado esse artigo, onde ele mostra a taxa de juro real negativa em vários países. Essa é uma taxa agregada, onde tem mundo, agregação do mundo, as economias avançadas em vermelho e as economias emergentes em verde. Então, ele mostra que, na média ponderada global, as taxas de juros de política nesses vários países estão num nível, taxa real, num nível inferior a zero, ou seja, a taxa de política monetária é inferior à inflação nesse trabalho que ele realizou. Um outro gráfico que vem desse mesmo trabalho, um trabalho acho que importante, influente, recentemente divulgado pelo vice-presidente dos bancos centrais, do BIS, ele mostra na linha vermelha qual é a taxa de juros praticada hoje pelos diversos bancos centrais, certo? E na linha verde, qual deveria ser caso esses bancos centrais estivessem seguindo mecanicamente uma regra de resposta da política monetária às variáveis econômicas. Então, o que ele demonstra é que, no período recente, no pós-crise, 2008, os bancos centrais, no agregado, têm utilizado uma taxa de política monetária que é significativamente inferior a qual a taxa que deveria ser caso eles seguissem uma regra de Taylor, que basicamente diz que os juros têm que mexer quando a inflação, a expectativa de inflação diverge da meta e mexer também quando o produto diverge do produto potencial. Em geral, os bancos centrais atribuem mais peso, né, nessa regra, 3 vezes mais peso para desvios da inflação do que para desvios do produto. Mesmo assim, esse é o resultado obtido nesse estudo. Ou seja, demonstra que desde o pós-crise, os bancos centrais no mundo, no agregado, vêm sistematicamente com taxas de política inferiores ao que seria recomendado pela regra de Taylor, naturalmente respondendo ao atual ambiente internacional de ampla liquidez dos riscos que se verificam. Bom, os programas de expansão de política monetária não convencional têm várias justificativas. Os países utilizam justificativas, às vezes, diversas. No esgotamento dos instrumentos convencionais, ou seja, da política de taxa de juros em patamar historicamente baixo. Restaurar os canais de transmissão da política monetária, entenda-se aí o crédito, por exemplo, né, os mercados de crédito não funcionando, o multiplicador do crédito, o multiplicador monetário
nessas economias não funcionando por questões de confiança. Então, a política, o Banco Central mais ou menos faz o curto-circuito, substitui o papel aí dos mercados de crédito, prestando diretamente ao sistema, já que o sistema não empresta entre si, né? Adequar as condições de liquidez do sistema financeiro e assegurar a solvência do sistema financeiro, ou seja, facilitando o processo de recomposição patrimonial das instituições, dando condições de financiamento muito mais favorecidas com os programas de liquidez desses bancos centrais, permite que os bancos, então, tenham tempo para restabelecer suas bases de capital, ou seja, para recomporem suas bases de capital. Então, há uma série de razões pelas quais os bancos centrais hoje têm adotado programas agressivos de expansão monetária, além das taxas de juros reduzidas. Aí, só descrevendo os vários programas desses 4 bancos centrais, o afrouxamento quantitativo número 1 em 2008, lá do FED, da Reserva Federal, o 2 em 2010, a operação que eles chamaram de twist do ano passado, né? Temos a zona do euro, o Banco Central Europeu com uma operação bastante importante, deflagrada em dezembro, a LTRO, que é operações de refinanciamento de longo prazo, onde empresta a juro de 1% para o sistema bancário por 3 anos, 1% ao ano por 3 anos. Isso realmente deu uma estabilizada nas condições financeiras do mercado financeiro global, nós veremos em seguida. E além desses 2 principais bancos centrais, também o Reino Unido recentemente aumentou seu programa de compra de títulos públicos, ou seja, afrouxamento quantitativo, e o Banco do Japão fez o mesmo recentemente no que diz respeito a essa política não convencional. O resumo disso tudo é esse gráfico que Vossas Excelências têm aí no seu conjunto de dados, onde mostra desde aquela primeira linha vertical vermelha, quando se dá a agudização da crise financeira internacional com a quebra do Lehman Brothers, nós vemos que o tamanho do balanço dos bancos centrais vai aumentando com esses vários programas de afrouxamento quantitativo, ou seja, de lá na faixa de 4 trilhões para cá na faixa de 8,6 trilhões, ou seja, houve um aumento de 4,6 trilhões de dólares norte-americanos na expansão dos ativos totais desses 4 principais bancos centrais, né? Um aumento de mais de 100%, 112% na liquidez global, deflagrado esse processo no pós-crise de 2008. Bom, então, repassada essa parte da liquidez, o ponto que eu queria fazer, da ampla liquidez global, vamos entrar então diretamente na questão da menor aversão ao risco, não é? Dessa incentivo à tomada de risco, ou seja, de uma maior propensão dos mercados, dos investidores tomarem risco nesse início de 2012. Né? Então, nós já falamos um pouco disso, quer dizer, por trás está a ampliação da liquidez global, mas também há essa visão de que a economia, pelo menos algumas áreas, no caso a economia norte-americana, melhora as suas perspectivas de crescimento à frente, né? Então, combinação de ampla liquidez, que já estava, porém foi intensificada a partir de dezembro com a operação do Banco Central Europeu. E alguns dados um pouco melhores da economia norte-americana têm militado no sentido de aumentar a propensão à tomada de risco pelos agentes. Permanece, contudo, fatores para o crescimento global. Nós temos o sobreendividamento das economias europeias. Nós conhecemos uma crise de endividamento público, isso não se dissipa da noite para o dia, por melhores que as condições de financiamento no mercado estejam. Tem uma questão de fluxo também, de gerar crescimento, gerar receita para fazer frente aos gastos. Tem a questão de redução dos gastos, que não é um processo simples. Então, esse sobreendividamento das economias europeias, ele certamente impacta hoje, impactará no futuro o crescimento, as perspectivas de crescimento daquela área. Então, um fator de risco um eventual agravamento no meio do caminho. A zona do euro já está em recessão, várias economias encontram-se em contração do produto. Há pouca tração nessa recuperação dos Estados Unidos. Eu vou mostrar alguns fatores de risco ainda presentes, apesar dos dados alvissareiros no curto prazo. Nós temos uma redução do crescimento nos emergentes, em particular, que nos interessa na China. Não é o caso do Brasil, como eu já mencionei, a nossa perspectiva é que cresça mais esse ano, cresceu ano passado, mas, enfim, agregando as economias emergentes, esse é o quadro internacional.
a menor aversão ao risco, outros fatores que eu mencionei, a ação do Banco Central em dezembro, com aquela operação de 3 anos de refinanciamento dos bancos. Isso reduziu significativamente o nível de estresse no sistema financeiro europeu e deu melhores condições, o dinheiro é fungível, né? Melhoram as condições de rolagem dos bancos, melhoram as condições de rolagem de toda a economia, inclusive do soberano, que tem enfrentado taxas melhores para se refinanciar, o caso da Itália e Espanha, muito melhores do que no final do ano passado, né? E as perspectivas positivas em relação à economia americana é a redução do risco de pouso forçado na China, apesar da desaceleração de crescimento. Nós já mencionamos aí as diversas operações dos bancos centrais no sentido de ampliação da liquidez. Esse quadro de menor aversão pode ser refletido aí na diferença entre as taxas em que os bancos emprestam entre si e as taxas em que eles pegam dinheiro nos respectivos bancos centrais. Nós temos na linha azul questão americana, na linha vermelha a situação na Europa. Então, nós vemos ali na margem, tem aquela marcação que eu fiz também em janeiro, nesse ano. Nós vemos uma redução aí dessa diferença entre as taxas em que eles emprestam entre si os bancos e as taxas que eles tomam recursos nos respectivos bancos centrais, o que indica uma menor aversão ao risco. Eles estão começando a emprestar um pouco de dinheiro entre si, fazendo com que essas taxas interbancárias elas reduzam em relação à taxa em que eles pegam dinheiro nos bancos centrais. Uma outra forma de ver também essa menor aversão ao risco, nós vemos nas barras vermelhas qual foi a rentabilidade acumulada ao longo do ano de 2011 nas principais bolsas de valores do mundo. Então, nós vemos aí essas barras vermelhas demonstrando que as bolsas acumularam perdas, em geral, nas várias praças, acumularam perdas ao longo de 2011. Até o dia 27 de fevereiro, dado mais recente que eu consegui colocar aqui para a nossa discussão de hoje, o que nós vemos são essas mesmas bolsas apresentando uma rentabilidade positiva no acumulado do ano até o dia 27 de fevereiro. Também essa ideia de menor aversão ao risco, de botar o dinheiro para trabalhar em ativos de maior risco. Bom, então, esse quadro de ampla liquidez, de menor aversão ao risco, vamos brevemente às perspectivas de fluxo de capital para as economias emergentes, situação que nós enfrentamos lá no final de 2010, 2011. Como é que está isso hoje? Que nós vemos a ampla liquidez global associada à menor aversão ao risco no início de 2011 leva à retomada do fluxo de capitais de economias emergentes. Tem que ser monitorado, está sendo monitorado por nós e por as demais economias emergentes neste início de ano. Que nós vimos aqui um dado agregado, certo? Vemos aquelas barras mostrando a evolução ao longo de 2010, 2011 e agora no início deste ano. O que nós vemos é que havia uma contração no fluxo de capitais no segundo semestre do ano passado, demonstrado pelas barras abaixo do nível zero, e nós vemos ali naquela marcação já no início de 2012, são dados ainda muito preliminares, iniciais, mas nós vemos uma recuperação dos fluxos, principalmente dos fluxos para investimentos em bolsas de valores, fluxos de ações, né? Então, esse é o quadro para os emergentes em geral. Para o Brasil, esse é o quadro 2011 e 2012 que nós vimos. Na parte azul da barra é o fluxo financeiro líquido, na parte vermelha o fluxo comercial líquido. Nós vemos a parte azul basicamente abaixo do zero, ou seja, houve uma saída de capitais a partir do segundo trimestre do ano passado, com exceção de um mês. E nós vemos já uma reversão neste início de ano, janeiro e fevereiro, ou seja, o fluxo de capital retornando a uma economia como a brasileira. Falar agora brevemente da economia internacional. Nós temos a melhora das perspectivas de crescimento para os Estados Unidos. Eu vou focar só em 3 áreas, Estados Unidos, União Europeia e China, que talvez sejam as mais importantes, seguramente, para o Brasil neste momento. Então, nos Estados Unidos, há uma melhora da perspectiva de crescimento, indicador de produção e consumo acima da expectativa, já no final do ano passado, no início deste ano, uma redução moderada do desemprego, uma melhora, ainda que marginal, no mercado imobiliário. Permanecem alguns obstáculos, eu queria sublinhar 4 deles. O setor imobiliário ainda apresenta fragilidades, que é um setor importante da economia, a economia americana, sem dúvida. O endividamento das famílias, apesar de algum recuo na margem, continua muito alto em relação à sua média histórica, ou seja, colocando um risco aí na propagação desse crescimento para frente. O nível de desemprego, apesar de recuo, também permanece elevado. E a política, no que tange a política econômica, temos a política fiscal com baixo espaço de manobra
naquele país. Riscos externos para os Estados Unidos, sempre levantado por eles, a crise na Europa, tem um grande comércio no comércio atlântico, né, entre Estados Unidos e Europa, a própria desaceleração da demanda externa e o petróleo, 3 riscos para essa recuperação da economia norte-americana. Expectativa de crescimento, nós vimos na linha vermelha expectativa para 2013, apesar de ter sido revisada para baixo ao longo do tempo, na margem mostra algum alento. E a perspectiva para 2012, apesar de ter sido revisada para baixo, na margem ela tem crescido desde o final do ano passado, essa perspectiva de crescimento da economia americana para 2012. Em relação ao fator de risco, aqui nós vemos na linha vermelha os gastos pessoais crescendo desde 2010, certo? Mas, de certa forma, como a gente vê na linha azul, que é a renda disponível, que permaneceu mais ou menos andando de lado por um bom tempo, uma parte desse crescimento do consumo nos Estados Unidos se dá à custa da redução da poupança pessoal, como nós vemos naquela linha verde. Ela recupera um pouco mais recentemente, mas, enfim, esse é um risco para a propagação da recuperação dos gastos pessoais, gastos esses que representam uma grande parcela da economia norte-americana. Em relação ao desemprego, como eu mencionei, o desemprego em queda lenta, pela linha azul, nós vemos já um recuo, mas historicamente em níveis elevados, e há também uma redução na taxa de participação no mercado de trabalho, ou seja, a nossa taxa, o equivalente aqui ao desalento, como nós mencionamos aqui no Brasil, aumentando, menos pessoas procurando emprego, ou seja, mexendo na base do cálculo do desemprego. Endividamento das famílias também recua mais recentemente, ainda que se encontre num nível bastante elevado. Zona do euro, acho que aí o divisor de águas foi a ação do Banco Central Europeu em dezembro, colocou mais de 500 bilhões de dólares à disposição do sistema bancário, isso melhorou as condições de financiamento, facilitando inclusive a rolagem das dívidas soberanas, como mencionamos. Alívio no mercado, nas condições de financiamento, dá tempo para a adoção pelos diversos governos e pela União Europeia das reformas estruturais para tentar restaurar o crescimento econômico naquela área e também avançar no processo de consolidação fiscal no médio prazo. O sentimento do setor produtivo melhorou no rastro dessa menor aversão ao risco global, porém ainda se encontra em campo negativo lá na Europa. Expectativas de crescimento continuam sendo revisadas para baixo na zona do euro e 6 países encontram-se hoje em recessão. Há uma visão de que a recessão será leve na Europa, mas esse é um fato. Grécia, Portugal, Itália, Bélgica, Holanda e República Tcheca encontram-se no momento experimentando contração do produto interno bruto. Redução do risco soberano. Nós vemos aí o risco soberano de Itália, Espanha e França, apesar de ter subido muito nos últimos tempos, como nós todos temos acompanhado. Mais recentemente, nós vemos um recuo nesses indicadores, né? Isso é só para demonstrar aí na barra vermelha era a condição de refinanciamento da Itália e Espanha em novembro do ano passado. Na barra azul, a condição de refinanciamento em fevereiro de 2012, ou seja, melhoraram bastante as condições de refinanciamento dos tesouros dessas duas economias importantes da Europa. Nós temos, como eu tinha mencionado, quer dizer, a percepção ainda do lado real da economia, percepção negativa, já melhorando um pouco, mas está abaixo aí da linha dos 50, o que indica uma percepção negativa em relação às perspectivas da economia na zona do euro recentemente, mas já está convergindo aí para próximo da neutralidade, digamos assim. Então, para concluir essa sessão da minha apresentação, vamos à questão da China. Acho que a China, em 2011, concentrou os esforços aí no combate à inflação. O governo apertou as condições monetárias e creditícias. Na China, a inflação começou a recuar no final de 2011. O desafio para frente, nos parece, é manter as taxas de crescimento elevadas na China, evitar e reduzir a probabilidade do cenário de pouso forçado que todos temeriam e estão conseguindo nesse processo de pouso suave da economia chinesa, né? A recessão na Europa e a redução do ritmo de crescimento global podem, de certa forma, dificultar essa estratégia,
haja visto que nós veremos em seguida também que uma parcela importante das exportações chinesas são direcionadas para a Europa, está lá 21,5% do total da exportação da China são para a União Europeia, que está enfrentando já esse processo de recessão. Essa é a inflação, nós vemos lá a inflação IPC cheio da China e alimentos ainda na faixa de 10% de inflação, mas já houve um recuo aí na inflação ao consumidor em torno abaixo de 5%, como nós vemos aí na margem. Expectativas de crescimento, são expectativas do mercado, que estão na faixa aí de 8,5% para o ano e 8,2% para o ano seguinte, para o ano que vem. Em relação ao comércio internacional, nós temos essa evolução das exportações e importações chinesas. O que demonstra esse gráfico é que tem havido um recuo na taxa de crescimento ao longo do tempo do comércio chinês. Se nós virmos aí recentemente, o último dado, a linha da exportação está num crescimento zero, variação anual zero na exportação, e tem havido uma contração, certo, nas importações chinesas. Isso demonstra o ambiente que nós estamos enfrentando hoje no mundo, começando lá pela crise americana, em 2008 e 2009, essa segunda volta da crise concentrada na Europa, mas impactando já outras economias, no caso a China. Esse é só aquele quadro da participação do comércio das exportações chinesas, que nós vemos que é quase 50%. São exportações para a Ásia mesmo, para a região, mas nós temos aí 21,5% para a Europa e 17% para os Estados Unidos, ou seja, quase 40% para as economias avançadas, de maneira que a China não está isolada do mundo, sofreria repercussões caso o crescimento global sofresse mais no futuro. Economia global, menor crescimento. Então, esse é só uma tabela resumo, mostrando aí as diferenças entre quais eram as perspectivas de crescimento no documento. Acho que o documento mais influente trata da matéria econômica global, que é o Perspectivas para a Economia Mundial, do FMI. A última divulgação foi em setembro do ano passado. São feitas atualizações e, em relação a setembro do ano passado, a nova atualização em janeiro de 2012 mostra. Aí nós vemos nas últimas duas colunas, basicamente a cor vermelha e o número negativo à frente desses algarismos, demonstrando que que várias revisões foram feitas para o crescimento do mundo, das economias avançadas, ali Estados Unidos, zona do euro, Japão, e para as economias emergentes em relação a perspectivas de crescimento para 2012, 2013. Em relação ao Brasil, o que nós vemos ali, eu já disse, essa perspectiva do Brasil, vamos crescer mais este ano do que crescemos no ano passado, mais no segundo semestre do que no primeiro trimestre. Mas nós vemos uma revisão geral do crescimento global desde setembro do ano passado. Bom, então, já indo para a finalização aqui da minha apresentação, tratar de economia brasileira. A nossa visão, o crescimento econômico acelera ao longo de 2012, inflação em trajetória descendente, convergindo para a meta de inflação, a manutenção de uma combinação de política econômica, né, que seja compatível com o maior crescimento da economia e com a convergência da inflação para a meta do país. Essa dinâmica, a expectativa do mercado, só para ilustrar essa dinâmica que eu menciono, ou seja, o crescimento acumulado ao longo dos trimestres, é uma expectativa do mercado, mas demonstra essa dinâmica, ou seja, crescendo mais neste ano que no ano passado, crescendo mais no segunda parte do ano do que cresceremos na primeira parte deste ano. Inflação convergindo para o centro da meta, inflação compatível com a convergência para a meta já de algum tempo, inflação mensal nos próximos meses menor que a observada em 2011. Bom, esse é o quadro da inflação mensal do IPCA, que é o índice que baliza o sistema de metas de inflação. Nós vemos depois daquela parede de inflação entre outubro de 2010 e abril de 2011, a inflação tem se comportado, a inflação mensal, em níveis mais próximos do que seria o centro da meta de inflação no país. Essas são a inflação ocorrida, que nós já vimos em azul no ano passado, até janeiro,
não é? E nós vemos nas linhas que seguem, a linha verde e a linha vermelha, as expectativas de mercado para a projeção de inflação do IPCA. E na linha verde, o cenário do Banco Central, que é um cenário básico, que está no último relatório de inflação de dezembro de 2011, para as perspectivas de inflação ao longo dos próximos meses. Nós vemos uma convergência no nosso cenário, 4,7 para o fim do ano, convergência mais lenta nas expectativas de mercado. O mesmo gráfico, só que mudando o cenário do Banco Central, usando já dados de mercado para evolução de perspectivas de evolução da taxa de juros e perspectivas de evolução do câmbio, por exemplo. Nós vemos na nova linha verde também uma convergência maior que as expectativas puras de mercado em relação à convergência da inflação para o centro da meta. Aqui eu tenho um dado do ocorrido. Nós estamos aqui com o acumulado em 12 meses na inflação ao consumidor, tanto do IPCA, e no caso do IPCA 15, que tem a informação mais recente, mas o IPCM, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, e o IPC da FIPE, que foi divulgado, inclusive, ontem, a terceira quadricemana, ontem. O que nós vemos nesse quadro? Essa inflação ocorrida, que depois do pico da inflação acumulada em 12 meses, que foi lá entre setembro e outubro do ano passado, nós vemos aí na inflação ao consumidor, nessas três medidas, a inflação acumulada em 12 meses tem reduzido sistematicamente desde então, né? Sendo que o IPC da FIPE está em torno de está em 4,74, em torno do que seria hoje o centro da meta de inflação de 4,5. Naturalmente que o nosso indicador não é esse, é o IPCA. O IPCA tem convergido também. Nós teremos aí a divulgação do IPCA, não do IPCA 15, na próxima semana. E essa convergência, ela continua, né? Continua ao longo do tempo. Então, esse é um quadro de desinflação que o Brasil vem vivendo desde, pelo menos, setembro, outubro do ano passado, aí no acumulado de 12 meses, na inflação ao consumidor. Se nós pegarmos a inflação geral da economia, o IGP, que também tem inflação ao consumidor ali dentro, tem o IPCM, que nós mencionamos anteriormente, a inflação geral, alguns países, inclusive, usam a inflação geral como a sua baliza para a política monetária. O que nós vemos na inflação geral de preços no Brasil, acumulada em 12 meses? Nós vemos uma inflação que terminou o ano de 2010 na faixa de 11%, a inflação acumulada em 12 meses terminou na faixa de 11%, ela reduz a menos da metade em 2011, ou seja, houve um processo de desinflação importante no nível geral de preços. A inflação caiu para 5,5%, ou seja, de mais de 11% caiu para 5,5%. E a inflação agora em fevereiro acumulada em 12 meses no IGP está na faixa de 3,44%. Está no nível de 3,44%, 3,40%. Ou seja, esse é o quadro também de um outro indicador importante de inflação da economia, lembrando que o índice geral de preços tem um impacto relativamente importante sobre a economia, uma vez que ele serve para indexar alguns preços como aluguéis, né? É um balizador importante. Então, nós vemos ocorrendo, de fato, um processo de inflação forte, indicado aí pela inflação já realizada em 12 meses pelo Índice Geral de Preços da economia brasileira. Considerações finais, quer dizer, nós temos adotado um regime de política macroeconômica baseado nesses três pilares: responsabilidade fiscal, metas de inflação e campo flutuante, além de uma regulação moderna, atualizada e rigorosa do sistema financeiro nacional para garantir aí a estabilidade sistêmica. Isso tem permitido ao longo do tempo um aumento da renda per capita, redução da desigualdade, e isso é um indicador também objetivo. Nós temos, nos últimos 8 anos, cumprido as metas no que diz respeito à inflação. O regime de metas de inflação tem sido cumpridas ao longo dos últimos 8 anos, como tem sido o caso na economia brasileira. O PIB per capita continua subindo, quer dizer, com exceção lá do ano pós-crise, 2009, no ano da crise, vem crescendo, está aí na faixa de quase R$20 mil, dados projetados pelo Banco Central no último relatório de inflação. Desemprego também no recorde de baixa, em janeiro de 2012, recorde de baixa, diga-se de passagem.
né? O índice de Gini também mostrando aí uma evolução favorável ao longo dos últimos anos. Tem aí duas medidas, tanto a medida do censo, que é mais atualizada, como essa outra medida da PNAD, certo? Estão demonstrando aí a redução da desigualdade de renda no país ao longo dos últimos anos. Mesmo diante desse cenário complexo, nós temos sofrido, né, melhora na nossa perspectiva de risco, ou seja, as agências de classificação têm elevado a qualidade percebida do risco brasileiro. O custo de financiamento soberano no mercado internacional é o menor nos últimos 40 anos. Tá? Então, nós temos as elevações que ocorreram aí em 2011, pelas 3 agências de risco de crédito. Isso é uma evolução aí, enfim, gráfica desse processo de melhora da percepção de risco na economia brasileira. As emissões soberanas, só fazendo um resumo, então, nesse gráfico, nós vemos aqui o custo de captação pelo prazo de 10 anos para a República Federativa do Brasil vem caindo, pelo menos aí desde 2010, caindo de forma importante. Nós tivemos as captações aí em janeiro de 2012, na faixa aí de 3 e pouco por cento, o custo de captação para a República, 3,45%, o custo da última captação de 10 anos para a República Federativa do país. Ou seja, essa é uma visão também que corrobora, digamos, a qualidade das políticas econômicas que vem sendo implementada no país, que diz respeito à economia em geral, à inflação em particular, enfim, e a questão da estabilidade financeira do Brasil. Basicamente isso, senhor presidente. Muito obrigado, meu caro presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. E eu começo já pelos senadores e senadoras inscritos. Senador Francisco Dornelles, com a palavra. Presidente, parabéns pela exposição. Eu queria perguntar ao senhor, seria possível o senhor fazer uma análise das novas regras de Basileia III, principalmente sobre o impacto e a sua consequência, a consequência da sua aplicação sobre o sistema financeiro nacional, sobre a rolagem da dívida pública, e se essas regras de Basileia III terão também alguma consequência sobre a economia do país. Ainda sobre a Basileia, se essas regras de Basileia III serão aplicadas de imediato, ou se existe uma possibilidade de uma flexibilização em relação ao cronograma. A segunda questão é a seguinte: se discute hoje muito a taxa neutra de juros, aquela que concilia o crescimento econômico com o nível de inflação. O Banco Central trabalha com uma taxa neutra de juros. Como é que o Banco Central calcula essa taxa neutra de juros? E a última é sobre o PIB potencial, ou seja, a capacidade de produção, máxima de produção que um país poderia alcançar sem gerar pressões inflacionárias. O Banco Central trabalha com a taxa neutra de juros e com o PIB potencial. Como o Banco Central calcula o chamado PIB potencial e como o Banco Central vê as posições conflitantes e as análises conflitantes sobre a existência desse PIB potencial. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Dornelles. Doutor Alexandre Tombini. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Francisco Dornelles. São perguntas extremamente técnicas e pertinentes em relação ao momento que vivemos, as principais medidas têm sendo tomadas tanto na área econômica quanto na área da regulação. Acho que a sua questão sobre regra de Basileia III não podia ser mais atual. Em 2 semanas, na semana retrasada, nós divulgamos, o Banco Central, em coordenação com os membros do Conselho Monetário Nacional, divulgou a audiência pública com as regras do Acordo de Basileia III, que, diga-se de passagem, foi talvez o passo mais concreto que o G20 deu no sentido de aprender as lições da crise de 2008, aprender e responder de uma forma ampla e consistente, não só para hiatos de regulação que inexistiam
e foram importantes na crise de 2008, para dar a dimensão que ocorreu nessa crise, mas também para ajustar alguns elementos do marco regulatório prudencial, que, por exemplo, essa ideia da prociclicidade, ou seja, quando a economia vai bem, não só as pessoas consomem mais, as empresas investem mais, mas elas fazem isso cada vez mais com recursos de terceiro, ou seja, com alavancagem, né, aumentando o risco na fase boa da economia, pode criar dissabores na frente quando vira o ciclo econômico, se o sistema não estiver preparado em termos de qualidade e quantidade de capital para absorver perdas não esperadas quando da virada do ciclo, que ninguém exatamente sabe quando isso acontece, mas precisa ter um colchão para fazer frente. Então, esse foi um dos principais pontos da reforma Basileia III, ou seja, melhorar a qualidade e a quantidade de capital, que era insuficiente de baixa qualidade, isso foi visto nos Estados Unidos e na Europa. Em relação ao sistema financeiro nacional, nós temos um sistema que uma regulação prudencial e uma supervisão, diga-se de passagem, mais intensa, regulação mais estrita, supervisão mais intensa, além do nosso sistema, no passado, ter convivido sempre com um nível de volatilidade maior do que, por exemplo, as economias chamadas avançadas, que viveram aí um momento de tranquilidade por muito tempo, no passado, inclusive, as instituições financeiras nesse ambiente. Bom, em relação à Basileia III, digo que não, nós, Brasil, somos uma das jurisdições que está melhor preparada para enfrentar Basileia III. Acho que a nossa agenda aqui tem que ser uma agenda positiva, né? Uma agenda de dizer o seguinte: nós queremos que o mundo adote Basileia III. Então, a grande ênfase, isso eu acabei de vir da reunião do G20, defendi esse ponto lá, dizer o seguinte: tem que haver agora a implementação, a adoção das regras, né? A Europa tem que avançar nisso. Eu acho que a operação do Banco Central Europeu deu uma certa tranquilidade, porque resolveram o problema de funding dos bancos, né, que estava muito complicado. Então, agora você tem que recapitalizar o sistema. Da mesma forma, nos Estados Unidos, tem que diminuir o grau de alavancagem que havia em relação ao período pré-crise. Eles diminuíram, mas tem que continuar nesse sentido. Acho que essas normas vêm no sentido de moderar o grau de alavancagem do sistema financeiro. E o nosso sistema está se internacionalizando, né? E nós, é natural, com o maior peso relativo da economia brasileira, com a maior intensificação do comércio internacional, as empresas, inclusive as instituições financeiras nacionais, vão entrar no mercado internacional mais fortemente. Agora nós vivemos um período ainda de pós-crise, mas nós temos visto movimentos nas nossas instituições. O Banco Central, o Conselho Monetário, como regulador do sistema, não quer ver essas instituições se aventurando, não é, em outras jurisdições com nível de regulação inferior ao nível brasileiro. Então, a nossa agenda aqui é uma agenda tem que ser positiva, tem que ser determinada no sentido de que essas regras que foram importantes, estão sendo importantes, sejam adotadas. A Europa, Brasil, Estados Unidos, enfim, aqueles que fazem parte do processo regulatório, definiram um período de convergência que vai de 2012, 2013 a 2019. Ou seja, esse acordo de Basileia III só estará plenamente adotado em 2019, ou seja, 3 anos depois das Olimpíadas no Rio de Janeiro, para ter uma ideia, um referencial. Então, há um período de convergência bastante amplo, adequado ao pacote de mudança na regulação prudencial, mas até para não desfazer esse processo de recuperação da economia global lá fora, e nós estamos mais bem posicionados para isso, certo? Em relação às questões específicas sobre o capital no Brasil, nas nossas simulações, quer dizer, nós estamos bem posicionados, saímos numa posição de força em relação a isso, e ao longo do tempo, nesse período de 6 anos, 2013 a 2019, nosso sistema não tem dificuldade de se adaptar a esse novo regramento, né? Mas nós queremos que os outros se adaptem também, inclusive para estabelecer relações de igualdade na competição do sistema. Nós sempre tivemos o menor nível de alavancagem, o maior custo financeiro, nós não queremos que ele chegue no custo financeiro brasileiro do passado, mas também não pode ser um nível de alavancagem como havia no pré-crise, nessas economias, que gerou todo esse deslocamento de riqueza que nós temos visto aí desde 2008, né? 50 trilhões simplesmente desapareceram, por exemplo, do valor das empresas, somando aí as perdas desde 2008. Então, o custo foi muito alto, precisa ter uma regra forte, e eu acho que o Brasil precisa ser
tem uma atitude bastante positiva em relação a isso, não teremos dificuldade no nosso sistema de atender nem na rolagem da dívida pública. Não é? Isso não será problema, mesmo porque a dívida pública vai continuar tendo, o soberano vai continuar tendo, digamos assim, um nível de risco baixo em relação aos demais ativos da economia. Não é? Então, não haverá problemas e para a economia do país o crédito continuará expandindo de forma sustentável, robusta, a taxas relativamente elevadas, mesmo com a implantação gradual deste pacote de medidas, sem impacto imediato ao longo do tempo. Não, pois é, a economia brasileira não, em relação à economia global, que está agora numa recuperação ainda frágil, né? A economia europeia lá nós vimos uma leve contração no momento, algumas economias em recessão, né, como nós vimos, mas eles têm um período longo de adequação. Quer dizer, houve uma antecipação do cronograma, a autoridade europeia definiu, em meados do ano passado, uma antecipação do cronograma brasileiro, isso causou um certo impacto, sim, não é o caso do acordo internacional, não é o que o Brasil está fazendo, o Brasil está respeitando esse cronograma longo, não é? Houve uma certa turbulência em função disso, mas com a operação do Banco Central Europeu em dezembro, ou seja, melhorando as condições de financiamento, essas preocupações ficaram aplacadas em relação a esse cronograma, impactando o processo de recuperação da economia global, que vai demorar algum tempo, na minha opinião. Então, acho que vai ser neutro em relação a isso. Agora, é importante que o sistema financeiro global seja restabelecido em bases mais sólidas, né? Então, acho que essa é a nossa visão em relação à Basileia III. Em relação à taxa de juros, neutra, o Banco Central procedeu a um exercício com o mercado financeiro, recebemos a resposta semana passada, divulgamos, foram amplamente divulgadas. Eu já dei algumas declarações dizendo que, na nossa visão, importante é ver a tendência da taxa de juros neutro, que caiu da nossa última pesquisa, que foi em novembro de 2010, ou seja, em período de um ano, novembro, setembro, período de um ano e pouco, houve uma queda na taxa de juros neutra de 6,5%, percepção, para 5,5%. Isso é um indicativo de que os economistas, enfim, os participantes do mercado consultados, têm a visão de que os fundamentos da economia brasileira continuam a evoluir positivamente. Consolidação fiscal, menor vulnerabilidade externa, né? O próprio entendimento da capacidade que o Brasil tem de reagir a choques externos num ambiente volátil, demonstrou isso em 2008, tem demonstrado agora. Aprofundamento do mercado de crédito, maior inclusão financeira. Então, tem uma série de questões institucionais e da própria condução da economia que tem demonstrado essa percepção de um menor risco, percepção de uma melhor dos fundamentos. Nós vemos aí as agências de rating, enfim, não somos nós que vamos reclamar delas, inclusive, mas nós vemos que elas têm sistematicamente melhorado a classificação de risco do país, os custos de financiamento do soberano têm reduzido. O Tesouro se financia em 10 anos no mercado internacional a 3,45%, tá? Então, 3,45% nessa última... Ou seja, a tendência é de redução. Uma outra questão importante em relação a essa pesquisa foi a pergunta que nós fizemos: qual a perspectiva de evolução da taxa de juros neutro nos próximos 2 anos? E a resposta da maioria, 49%, disse que a taxa nos próximos 2 anos continuar caindo, ou seja, apesar de toda a melhora nos fundamentos demonstrada pelo valor médio, agora também há a perspectiva de queda, ou seja, isso é importante. Nós temos os nossos trabalhos internos, a taxa de juros neutra é um conceito analítico, né? Nós temos várias alternativas metodológicas para chegar a esse conceito. Mas o importante foi que o mercado passou essa percepção para nós. A média é 5,5%, caiu em relação ao ano passado. A dispersão é relativamente grande. Tem gente que acha que a taxa é 3,49%, tem outros que acham que a taxa de juros neutra é 7%. Mas, enfim, mediana é mediana, 50% para cima, 50% para baixo, deu 5,5%. O importante é a trajetória de redução que nós verificamos. Da mesma forma, o potencial. Há variáveis aí não observáveis, então depende de uma série de hipóteses. Nossos cálculos, nós temos várias metodologias, fazemos esses exercícios, não divulgamos necessariamente, mas uma coisa eu posso lhe dizer: nos últimos 3 trimestres, incluindo este trimestre,
o terceiro trimestre do ano passado, o quarto trimestre e o primeiro trimestre de 2012, que ainda não terminou, o Brasil está crescendo abaixo do potencial. Certo? No terceiro trimestre houve estabilidade no PIB, no quarto trimestre não temos o número ainda fechado e mesmo para o primeiro trimestre desse ano. Mas nos últimos 3 trimestres tem crescido abaixo do potencial, não é por outra razão que o Banco Central vem ajustando a sua taxa de juros para baixo nesse período, ou seja, em função do crescimento da economia brasileira abaixo do crescimento do produto potencial. Eu acho que são esses comentários que eu teria para responder às perguntas do senador Francisco Donelli. Muito obrigado, doutor Alexandre Tombini. Eu passo a palavra para o próximo senador inscrito, senador Ferraço. Eu só gostaria de registrar, nós temos 10 senadores inscritos. E aí pediria do doutor Tombini, também dos senadores e senadoras, para que a gente ouvisse um a um, porque senão, mais à frente, nós vamos ter que mudar essa prática e, eventualmente, todo mundo pergunta e depois o ministro Tombini responde. Então, eu acho que o melhor, o mais proveitoso é um a um. Então, eu só pediria para que a gente conseguisse cumprir o horário, nós fôssemos bastante objetivos aí nas perguntas e respostas, exatamente para que todo mundo pergunte e a gente aproveite a presença da diretoria do Banco Central aqui na CAI. Com a palavra, o senador Ferraço. Obrigado, senador Delcídio Amaral, nosso presidente. Cumprimentando o presidente Tombini, cumprimentando os demais diretores do Banco Central, eu queria me dirigir ao presidente Tombini, fazendo aqui uma leitura muito rápida de uma matéria que está estampada hoje no jornal O Globo com letras garrafais. A presidente Dilma já começou a estudar uma nova proposta da equipe econômica para alterar a correção da caderneta de poupança, fixada hoje em TR mais 6% ao ano. Segundo técnicos do governo, a mudança só valeria para depósitos futuros, ou seja, os atuais poupadores não seriam prejudicados pela mudança para não gerar reclamações nem acusações de quebra de contrato. O novo modelo, ainda em versão preliminar, prevê que o retorno dado pela caderneta de poupança seja variável, deixando esse tipo de investimento em linha com as taxas praticadas no mercado. Evidentemente que, sendo o presidente do Banco Central uma das mais importantes autoridades da equipe econômica do governo federal, eu indago a Vossa Senhoria se Vossa Senhoria conhece o tema e se esse tema, de fato, está sendo estudado pelo governo federal, pela equipe econômica, por julgar o absoluto interesse da população brasileira em relação ao tema. A segunda questão, presidente Tombini, diz respeito a análises que têm apontado riscos no aumento recente das importações brasileiras. E faz-se logo uma relação à inundação de produtos importados e a consequente desindustrialização e a perda de empregos em nosso país. Por isso, esses mesmos analistas encontram justificativas para defender medidas tributárias e outras que, a meu juízo, têm o cunho protecionista. Este aumento de importações seria, segundo esses mesmos analistas, o principal culpado pela deterioração do saldo comercial e das nossas transações correntes com o resto do mundo. Entretanto, um conjunto de outros analistas veem nesse contexto a queda expressiva no ritmo de crescimento das exportações por conta da gradual perda de competitividade brasileira e do crescimento contido dos mercados globais. O quadro só não é pior, segundo esses mesmos analistas,
porque os preços das commodities experimentaram altas significativas no passado recente, ou seja, a recuperação das commodities a partir de 2010 assegurou o saldo extra de aproximadamente 30 bilhões de reais nas contas externas brasileiras somente naquele ano. Assim, seguindo esse raciocínio, se houver uma desindustrialização em curso, esta decorre da alta de preços das commodities e da contínua melhora dos fundamentos brasileiros, o que reduz e melhora a posição relativa do Brasil para investidores externos e estimula a entrada em nossa economia de capitais. Parece consequência daquilo que os técnicos denominam de maldição dos recursos naturais, uma vez que temos vantagens competitivas na produção de commodities, cujo preço está em alta. Nessa hora, é sempre importante lembrar uma entrevista dada pelo eminente professor Stanley Fischer, presidente do Banco Central de Israel, perguntado recentemente como um governo pode garantir competitividade a seus setores produtivos num ambiente de abundância de capitais e forte valorização cambial. Responde Stanley Fischer: Israel também está enfrentando esse problema. Queremos uma economia forte com moeda fraca. Isto é muito complicado. Quanto mais robusta for a economia do Brasil, quanto mais for reconhecida por suas riquezas, com gás e petróleo, entre outras, mais difícil será evitar a valorização cambial. Ainda tenho a firme convicção de que o crescimento das importações não é um mal em si mesmo. Quando abrimos o perfil das importações e chegamos à conclusão que 85% do que o país está importando são bens intermediários, são máquinas e equipamentos, são insumos, é combustível para que nós possamos sustentar a manutenção do crescimento da economia brasileira. Assim, parte significativa da importação é complementar e não substituta à produção nacional, o que não é incompatível, portanto, com a geração de emprego no país, pois viabiliza, a meu juízo, e de tantos outros técnicos e analistas, a competitividade dos setores produtivos e exportadores. A indagação que faço a Vossa Senhoria é a seguinte: como o Banco Central do Brasil tem interpretado a situação das importações e de seus reflexos sobre o saldo em transações correntes? Há preocupação com o ritmo de deterioração das contas externas brasileiras? Quais são os instrumentos de curto, médio e longo prazo para o fortalecimento e a competitividade das empresas brasileiras no comércio exterior? O protecionismo, por si só, é um caminho inevitável ou temos alternativas? A segunda pergunta, a terceira pergunta, tem a ver com um questionamento que todos nós fazemos enquanto brasileiros e enquanto agentes políticos, representantes aqui da sociedade. Ou seja, nós estamos caminhando para pelo menos 2 décadas de importantes conquistas macroeconômicas, conquistas no campo social, e continuamos devendo ao contribuinte brasileiro uma taxa de juros compatível, porque continuamos, em que pese as conquistas nessas 2 décadas, em que pese a solidariedade do povo brasileiro a esse esforço, ainda nós continuamos sendo campeões das taxas de juros no mundo. A pergunta que faço a Vossa Senhoria: por que conseguimos romper tantos e tantos desafios
e não conseguimos romper o desafio da taxa de juros, em que pese reconhecer o esforço que Vossa Senhoria tem feito nos últimos meses em razão da redução da taxa de juros. Qual a influência, a seu juízo, que tem direta nesse contexto, a qualidade na política de gasto por parte do governo ou dos governos ao longo dos últimos anos? É a indagação que faço a Vossa Senhoria. Com a palavra, o presidente Alexandre Tombini. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Ferraço. Começando pelo final, como Vossa Excelência mencionou, nós temos, de fato, avançado em várias áreas da economia, inclusive na questão da convergência para taxas de juros, digamos, mais comparáveis com taxas praticadas em outros países e taxas menores em relação ao que foi o passado brasileiro, né? Obviamente, aos ciclos monetários, essas taxas, elas evoluem estruturalmente ao longo do tempo, como foi o caso brasileiro, mas conjunturalmente pode haver ajustes, como ocorreu, por exemplo, no ano passado, tivemos que elevar as taxas de juros para fazer frente à questão inflacionária, mas o que nós temos percebido na economia brasileira é que as taxas nominais de política, elas têm cada vez mais os ciclos de política monetária têm se dado em patamares, ao redor de patamares menores. A taxa de juros real da economia é menor hoje do que foi no passado, com inflação sob controle, em convergência para a meta. E nós vimos na apresentação, na sessão de debate com o senador Dornelles, o próprio mercado percebendo a redução da taxa neutra de juros ao longo do tempo e com perspectivas de redução para o futuro. Ou seja, temos evoluído, sim, nessa matéria, eu concordo com Vossa Excelência, e a política fiscal tem contribuído, certamente, neste ano que passou e para frente, tem contribuído nesse processo de melhorar a combinação de política econômica com inflação sob controle e em convergência para a trajetória de meta. Em relação à questão do eventual deterioração... O impacto da qualidade do gasto público e as reformas estruturais que o Estado brasileiro não fez como contribuição na redução mais acelerada da taxa de juros. A política fiscal, em quantidade e qualidade, ela ajuda, tem o potencial de ajudar na melhoria do mix de políticas econômicas, não é? Ou seja, de conseguir um crescimento sustentável com inflação controlada. Isso nós temos visto no país, não é? Temos visto no país uma contenção, consolidação aí ao longo do tempo, que abriu espaço, inclusive, para o financiamento privado, não é? Então, isso tem sido visto. Reformas estruturais podem ser em maior quantidade, em qualidade diferenciada. Nós temos visto ao longo do tempo, no Brasil também, algumas reformas importantes que foram feitas, estão sendo trabalhadas para reduzir o risco percebido na economia. Não é à toa, né, que o custo de financiamento da República, refletido naquele último slide que eu apresentei, tem sido reduzido de forma importante. A República hoje está se financiado internacionalmente a uma taxa de 3,45% num papel de 10 anos. Quer dizer, isso não seria possível se não houvesse avanço, inclusive, na qualidade da política fiscal, na quantidade e nas reformas estruturais. Em relação à sua pergunta sobre a deterioração das contas externas, a situação do saldo, nós temos visto aqui, em 2010, a exportação cresceu 32% em valor, a importação cresceu um pouco mais, 42%. Em 2011, a exportação cresce na faixa de 27%, 26,7%, e a importação cresce 24%. O comércio exterior tem evoluído. Creio que o senhor mencionou na sua colocação, isso, nos termos de troca, ou seja, as commodities com preços elevados, tem contribuído no sentido desse saldo.
Em relação às perspectivas, a perspectiva do Banco Central para esse ano é de um déficit em conta corrente na faixa de 65 bilhões de dólares. Historicamente, o Brasil tem apresentado um déficit em conta corrente. O Brasil, como uma economia antes em desenvolvimento, economia emergente, é natural que ela absorva poupança externa. Né? É natural que ela absorva poupança externa. A média, nos últimos 40 anos, foi em torno de 2% do PIB de absorção de poupança externa. É uma outra forma de ver o déficit em conta corrente. O déficit em conta corrente está evoluindo mais ou menos nesse mesmo nível macroeconômico, em torno de 2% do PIB. No passado já tivemos déficit de 5% do PIB, levantando questionamentos sobre a capacidade de financiamento do país. Não é o caso hoje, mesmo com esse valor estimado para este ano. Além do fato de que a probabilidade de cobertura via investimento direto estrangeiro é muito grande. Né? De maneira que nós acompanhamos a evolução do setor externo brasileiro. É uma das prioridades, né, na avaliação econômica que o Banco Central faz. Não há uma preocupação com a deterioração da conta corrente. Ela é financiável, ela está em níveis historicamente compatíveis com a necessidade do Brasil de absorver. Em relação às questões comerciais, acho que o Brasil tem desenvolvido seus instrumentos de proteção legítimos, né? Tanto de antidumping quanto de compensação de eventuais subsídios que são dados, subsídios proibidos no exterior. Então, isso está na regra do jogo, o Brasil tem adotado. Não é o país mais ativo nessa matéria, mas também tem crescido a aplicação desses instrumentos em função do quadro da economia global no momento. De maneira que aí, essa é a minha consideração em relação à sua pergunta. Em relação à primeira pergunta, no Banco Central não há estudo em relação a esse tema que Vossa Excelência coloca. Né? Se no futuro for necessário, esse tema passará por essa casa. Quem coloca é o Jornal certamente. Globo. O Jornal Globo é que traz uma matéria hoje com muita ênfase. Tá. Então, só para confirmar, não há estudo no momento no Banco Central sobre essa matéria. Muito obrigado, presidente Tombini. Eu queria registrar aqui a presença do Dr. Paulo Scaff, presidente da Fiesp, que muito nos honra aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, cumprimentar a assessoria também. Paulo, sua assessoria que se encontra aqui presente, e parabenizar também pelo grande trabalho que você tem feito, não só por São Paulo, mas pelo país. E é muito bom tê-lo aqui, especialmente num dia especial com a presença do doutor Alexandre Tombini, presidente do Banco Central. Muito bem-vindo sempre aqui a essa casa. Já está sentando aqui junto com os senadores, daqui a pouco ninguém sabe, né, Paulo? Eu passo a palavra agora para o senador Suplicy. Eu voltaria a insistir o seguinte, ao doutor Tombini, porque eu estou fazendo 1 a 1, e aos senadores, nós abreviarmos as respostas e as perguntas para que todo mundo seja ouvido e a gente mantenha essa estratégia. Senão, eu vou ter que fazer pegar os senadores todos, eles perguntam e o presidente Tombini responde. Não, por que não de 3 a 3, senhor presidente? Hein? 3 em 3 ou 2 em 2? Se todos estiverem de acordo... Está indo bem assim, está indo bem assim. Eu acho que desvaloriza Claro, os questionamentos e a mas resposta. eu acho que o que nós só precisamos é que as perguntas... pela concisão. Muito bem, meu caro. Senador Pedro Simão. É que eu me sinto meio mal aqui, porque eu não sou membro... Por que Vossa Excelência se sente mal? Por quê? Você sempre foi da Comissão de Assuntos Econômicos? Eu fiquei 30 anos na comissão, mas a liderança resolveu agora selecionar, botar, e acharam que eu já estava superado e me tiraram daqui. Então, quando eu venho, eu fico com medo... Mas não por nossa vontade, meu caro senador. Eu posso me inscrever para falar 1 minuto só, depois, na hora? Posso Tranquilo. Posso? Absolutamente, Muito esse é obrigado, regimental, muito meu obrigado. caro senador. Espero que a liderança Pedro Simão não me vete. Obrigado. Senador Suplicy, com a palavra. Senhor presidente Amaral, prezado presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, a evolução dos dados que Vossa Excelência apresentam, em geral, são todos numa direção positiva. Primeiro, gostaria de pedir alguns esclarecimentos sobre os gráficos que Vossa Excelência mencionou. Naquele onde há o desemprego em queda lenta, há também
a taxa de participação, mas não está bem explicada qual é a taxa de participação. Seria a dos salários na renda, por acaso? Qual é essa taxa de participação? A segunda indagação de esclarecimento refere-se ao último gráfico sobre as emissões soberanas, taxa de retorno prazo a 10 anos. Se puder melhor explicar qual é o sentido deste gráfico, por favor. Eu gostaria de lhe perguntar ainda mais, tendo em conta aqui a presença do presidente Paulo Scaff. Vossa Excelência mostrou que nós temos uma perspectiva de crescimento da economia brasileira e, sobretudo, que o PIB per capita, neste período mais recente, vem crescendo, que a taxa de desemprego vem diminuindo. São todos indicadores positivos na sua evolução. Mas a taxa... Eu gostaria de ouvir a sua reflexão sobre qual é a perspectiva de crescimento econômico no sentido de nos aproximarmos do potencial de crescimento da economia brasileira. E, em especial, em que medida as autoridades do Banco Central têm dialogado com os demais membros da equipe econômica no que diz respeito à possibilidade de aumentarmos ainda a taxa de crescimento em direção àquela que é a taxa de crescimento potencial da economia brasileira, uma vez que nós já chegamos a crescer com taxas superiores a 7% ao ano, chegamos a crescer até mais do que 10% ao ano, se avalia que estamos distantes de, eventualmente, chegar a um crescimento mais significativo da economia. E se para isso se fazem necessário a adoção de alguns tipos de políticas que viabilizem isso, inclusive no que diz respeito à preocupação, por exemplo, hoje da Fiesp, também da Confederação Nacional da Indústria, de promovermos um maior crescimento da produção industrial, que poderia significar um maior crescimento da economia brasileira. Eu gostaria de aqui comentar também que, no que diz respeito aos indicadores do coeficiente Gini de desigualdade, que Vossa Excelência agora sempre tem aqui nos mostrado, há uma evolução no sentido de melhoria e, sobretudo, depois de termos chegado, conforme no gráfico, lá por volta de 1989, a um coeficiente Gini de 0,63, que nos colocava dentre os 3 países de maior desigualdade no mundo. O que, felizmente, observamos é que, desde o início da década iniciada em 2000, ano a ano, praticamente todos os anos, houve uma queda do coeficiente Gini de desigualdade, e isto registrado tanto pelos dados do PNAD, quanto os aqui assinalados no gráfico dos censos de 2000 e 2010. Mas, ainda assim, o coeficiente Gini, seja de 0,51 ou 0,52, 3, nos coloca em algo como o 10º país ainda mais desigual no mundo, o que significa que precisamos avançar mais. Estamos indo na direção certa, mas, se puder, Vossa Excelência, nos fazer uma reflexão sobre
que caminhos poderemos adotar na direção de aprimorarmos ainda mais a busca da justiça, a busca da erradicação da pobreza absoluta. Eu agradeço. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Suplicy. Com a palavra, o doutor Alexandre Tombini. Muito obrigado, senador Suplicy, senhor presidente. Vou ser breve e conciso nas respostas. A primeira em relação à taxa de participação dos Estados Unidos, o gráfico que se encontra, o slide que se encontra aí na tela. Taxa de participação do lado direito, diz que saiu lá de 66%, mais de 66% para abaixo de 64% recentemente. Essa é simplesmente o número de pessoas procurando trabalho em relação dividido pela população economicamente ativa naquele país, que é mais ou menos como nós fazemos aqui a nossa taxa de participação no mercado de trabalho. Não é que a gente vê que os empregados, mais aqueles que estão procurando emprego, em relação à população economicamente ativa caindo ao longo do tempo. Essa aqui é... Do lado direito. É a taxa de participação. Essa aqui não é a taxa de desemprego caindo? Não, a taxa de desemprego é o gráfico azul, é o outro gráfico. Ela sobe muito com a crise e cai ali. Esses são os Estados Unidos, não é? Então, os Estados Unidos têm mostrado uma lenta. Estados Unidos. Tá. Não, me desculpa, eu realmente estava na sessão americana, mas não tenho o nome do país aí no slide. Na próxima vez nós vamos colocar o nome do país. Então, isso é para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, tá? Em relação à segunda pergunta, senhor senador, a segunda pergunta de Vossa Excelência diz respeito à questão das taxas de emissão do soberano, da República, quer dizer, as colocações que o Tesouro Nacional faz no exterior. Então, o que nós vimos naquele último gráfico, foi justamente a redução do custo de captação da República, do Tesouro Nacional lá fora, para títulos de 10 anos. Então, nós vemos que no presente, agora em janeiro de 2012, o Tesouro conseguiu captar a uma taxa de 3,45% por emissão em moeda estrangeira em dólares, não é, por um período de 10 anos. Quer dizer, apresentou uma evolução extremamente positiva esse custo de financiamento do Tesouro. Só lembrando, no auge da crise europeia no segundo semestre do ano passado, a Itália fez colocações de 10 anos acima de 7%. A República, agora em janeiro, fez uma colocação a 3,45%, né, para 10 anos. Em relação às perspectivas de crescimento e em relação ao produto potencial, eu creio que o nosso trabalho no Banco Central de perseguir uma meta de inflação, ele tem que olhar para para a posição em que a economia brasileira se encontra. Não, uma série de variáveis externas, variáveis domésticas, indústria, vários setores, não é? Sempre o nosso referencial de comparação seria um crescimento da oferta, um crescimento potencial da economia, a quantas anos o crescimento, digamos, mais de curto prazo, o crescimento da demanda em relação a esse potencial. Então, nós fazemos nossos ajustes eventuais para cima ou para baixo, o nosso instrumento de política monetária em função dessa posição da economia em relação ao seu potencial. O que eu disse agora há pouco é que nos últimos 3 trimestres, incluindo este trimestre, primeiro de 2012, o terceiro e o quarto de 2011, a taxa de crescimento da economia brasileira vem abaixo do crescimento potencial. Eu não vou entrar aqui em números de crescimento potencial, mas ela vem abaixo. Não é por outra razão que o Banco Central vem ajustando para baixo ou flexibilizando a política monetária, porque a economia brasileira vem crescendo abaixo do potencial, né? Então, é compatível com a convergência da inflação para a meta. Uma economia que cresce abaixo do seu potencial era necessária para desinflacionar a economia. Foram adotadas várias medidas de política econômica no ano passado. Nós vimos a convergência já da inflação em direção ao centro da meta, e isso não é outra coisa senão a avaliação que nós fazemos no Banco Central de como a economia anda em relação ao seu potencial. Então, nos últimos 3 trimestres, ela está
abaixo do potencial e a perspectiva, como eu falei, também um crescimento maior neste ano que foi o ano passado, o crescimento do ano passado, e um crescimento maior no segundo semestre do que no primeiro semestre deste ano. Em relação ao coeficiente de Gini, uma variável que nós trazemos sempre essa discussão, não muda muito em 3 meses, não é? Então, mas é sempre importante para essas reflexões. Acho que tem coisas para serem feitas, né? Tem o que o Banco Central pode contribuir, acho que vem contribuindo, no sentido de estabilizar as condições financeiras, né? De não termos o que outros países vêm enfrentando hoje, uma crise no mercado de crédito, uma crise financeira. Acho que nós temos responsabilidade nessa área e temos também na área macroeconômica de assegurar aí a estabilidade monetária, inflação, se não está na meta, convergindo para a meta, se está na meta, a definição das políticas para nós mantermos a inflação estabilizada. Obviamente que há uma série de outras políticas de governo, pelo lado da oferta da economia, que podem ser adotadas. O Brasil vem adotando uma série delas, inclusive essa ênfase no investimento, na recuperação do investimento, apesar de em curto prazo pressiona a demanda, é importante pelo lado da demanda, mas gera capacidade de oferta para a economia brasileira. Há uma ênfase grande no momento. Acho que essa é uma reforma estrutural que passa a economia brasileira, investindo em energia, em logística, em transportes, enfim. Isso certamente ajuda não só manter esses 40 milhões que foram inseridos nos últimos anos, mas melhorar a sua condição dentro do que chamaríamos aí de uma classe média ampla, melhorando a condição dessa população ao longo do tempo, com crescimento no potencial, com aumento do crescimento potencial, enfim, com o mercado de trabalho que emprega, que cria empregos, como tem sido o caso brasileiro ainda neste momento, tem sido o caso. Enfim, essas discussões são importantes, nós fazemos com os demais membros da equipe econômica. Certamente o que nós podemos no Banco Central é fazer a nossa parte da estabilidade financeira e monetária. Muito obrigado, doutor Tombini. Eu passo agora a palavra ao próximo orador inscrito, o senador Cristóvão Buarque. Presidente Tombini, é um prazer tê-lo aqui outra vez, com a sua tranquilidade e competência falando sobre a nossa economia. Eu sei, presidente, que o papel do Banco Central é cuidar dos aspectos monetários das regras financeiras. Estávamos até discutindo aqui e o senador Armando Monteiro me chamou a atenção desse aspecto. Mas, de qualquer maneira, embora a função do presidente do Banco Central seja administrar os aspectos monetários e financeiros, o Banco Central é uma posição privilegiadíssima para observar a economia no seu conjunto, mesmo que não seja a responsabilidade do Banco Central. Então, as perguntas que eu quero fazer, algumas são específicas e outras são mais para ter o seu sentimento do que vamos ter no futuro. Um que diz respeito diretamente ao Banco Central é uma preocupação com a inflação. A inflação está caindo, sem dúvida alguma, e o senhor tem todos os méritos. Mas quando a gente vê as projeções para os próximos anos, só a Índia prevê inflação maior do que a brasileira em 2013. E isso, a meu ver, é preocupante. O outro assunto que eu considero preocupante e também diz respeito ao Banco Central é o déficit, tanto na balança comercial como nas transações correntes, que foram recordes nesse último mês. A pergunta é se isso é sazonal, porque, pelo que a gente olha, não parece ser sazonal, ou se é resultado de algum outro fenômeno. E qual é esse fenômeno? O que é que levou, de acordo com os analistas do Banco Central, a esse déficit imenso, tanto da balança comercial como das transações correntes? Mais um item que tem a ver, senhor presidente, é o aumento que houve nesse mês de janeiro na carga fiscal. Nós não apenas superamos os 100 bilhões de receita em um mês, mas quando a gente analisa a relação dessa receita com o PIB do momento, houve um ligeiro, é verdade, mas houve um aumento da já enorme carga fiscal.
Dito isso, eu queria fazer duas considerações sobre a economia em geral, se o senador Delcídio permite, mas sem discurso. Presidente, é uma preocupação que eu venho tendo já há algum tempo de como andam os fundos de pensão no Brasil. A que ponto nós podemos ter segurança de que esses fundos de pensão estão sendo administrados com o rigor técnico que a gente precisa ter, tendo em vista toda a repercussão que tem qualquer erro na administração desses fundos. Quando a gente vê os investimentos que estão sendo feitos em diversas atividades com o dinheiro dos fundos de pensão, a gente tem a sensação de que acende uma luzinha lá dentro da gente, senador Aloysio, de que as coisas podem não estar sendo feitas com rigor. E quando a gente analisa a politização na gestão desses fundos, também fica uma certa preocupação. E, finalmente, também na sua visão privilegiada de Banco Central, embora não responsável por isso, se o senhor não tem a sensação, e talvez não possa dizer se tiver, de que a economia está bem, mas não vai bem. Ela está bem quando a gente analisa ela nos dias de hoje, os seus indicadores, mas ela não vai bem quando a gente percebe os entraves adiante que a economia tem que vencer para continuar superando suas dificuldades. E se não vê que nós estamos tendo ilusões que estão sendo vendidas como realidade da economia. Ilusões como a Grécia, como a Espanha, como Portugal, nos últimos anos tiveram. E, de repente, essas ilusões desapareceram e trouxeram as crises. Essas são as perguntas, aproveitando sua presença, não apenas como o responsável das atividades do Banco Central, mas também como uma autoridade que está numa posição privilegiada para observar todos os fenômenos da economia brasileira. Com a palavra, doutor Tombini. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Cristóvão Buarque, obrigado pelas perguntas. Serei breve, seguindo a orientação da presidência e dos demais senadores. Bem, a inflação, como eu mostrei na apresentação, ela vem caindo. Vossa Excelência reconhece a queda da inflação, pelo menos desde outubro do ano passado. Nós estamos com a inflação ao consumidor no IPCA na faixa um pouco abaixo de 6, não é? O IPC da FIP, que saiu ontem, já está na faixa de 4,70, né? Se salvo engano, 4,74, quer dizer, muito próximo do que seria a meta de inflação, caso fosse nesse indicador, é um outro indicador de preço ao consumidor. Não é quando nós temos aí o índice geral de preço no acumulado de 12 meses, encerrou o ano 2010 acima de 11%, o ano 2011 em torno de 5,5%, ou seja, caiu mais do que a metade do que foi em 2010. E agora o IGPM, em fevereiro de 2012, está na faixa de 3,40, 3,44 para ser mais preciso. Incidentalmente, é esse índice geral de preços que a Índia utiliza como seu balizador de política monetária. Não tem sistema de metas de inflação, mas tem, obviamente, eles usam o índice geral de preços, que seria algo semelhante com o nosso índice geral de preços aqui, que já esteve na faixa de 2 dígitos na Índia e encerrou o ano na faixa de 7 e pouco por cento, esse índice geral de preços, esse o mesmo que hoje no Brasil está na faixa de 3,40. Em relação ao futuro, as nossas projeções para 2012 e 2013 estão muito em torno da nossa meta, estão ao redor da nossa meta de 4,5%. Os participantes de mercado, numa pesquisa que nós temos no Banco Central, a Focus, e há outras pesquisas também, estão estimando a inflação medida pelo índice de preços do consumidor amplo, IPCA, na faixa de 5,11, salvo engano, na pesquisa que foi divulgada ontem. Houve uma elevação recente, está na faixa de 5,11, ou seja, afastado um pouco do centro da meta de 4,5. Mas eu realmente não vi qual a projeção dos outros países, não sei se a Índia, obviamente, Vossa Excelência tem essa indicação, não sei se tem algum outro além da Índia, mas certamente 5,11 não nos satisfaz. No Banco Central nós perseguimos o centro da meta 4,5, mas não há um descontrole inflacionário, mesmo Vossa Excelência não sugeriu isso, né, em relação a essa matéria. Bom, temos progresso, vamos continuar progredindo, vamos convergir para a meta de inflação, para o centro da meta.
Esse é o nosso trabalho nos próximos meses. Em relação ao déficit em transações correntes, que Vossa Excelência menciona, inclusive recorde para janeiro, 7 bilhões, com uma balança comercial em déficit de mais de 1 bilhão, 1 bilhão e 300 milhões, salvo engano. Nós não esperamos isso que seja uma tendência, não, mesmo porque a balança comercial em fevereiro já vem acima de 1 bi 700 de superávit, foi um déficit em janeiro atípico, então já vem com superávit em fevereiro. Nós esperamos sim uma conta corrente com déficit em torno de 65 bilhões para esse ano, ao redor aí de 2%, um pouco acima de 2% do PIB. Historicamente, eu estava mencionando isso há pouco, nos últimos 40 anos, não é? O déficit de transações correntes orbitou em torno de 2% do PIB. Em alguns anos foi a 5%, gerou preocupações sobre a capacidade de financiamento do país, mas ele tem flutuado em torno de 2%, que é algo manejável. Diz respeito também à nossa necessidade de absorver poupança externa, não é? Para financiar tudo que nós temos que financiar aqui no Brasil, principalmente nessa área de investimentos. Então, é algo, sim, que eu concordo com Vossa Excelência. O presidente do Banco Central, o Banco Central está numa posição privilegiada, tem que avaliar todos os setores da economia, e hoje em dia não só da brasileira, mas das principais economias. Nós temos feito um trabalho muito profundo em relação à economia global, temos dedicado muita ênfase nisso. Eu acho que isso é importante para o Banco Central, para a nossa capacidade de leitura do ambiente internacional, mas não só por curiosidade, mas como o ambiente internacional afeta o país. Nós temos feito isso, eu acho que tem melhorado ao longo do tempo. Mas, certamente, em relação à questão das transações correntes, é algo que está no nosso radar. Nós projetamos 65 bilhões, é financiável, é em torno de 2% do PIB, não gera preocupação no sentido de capacidade de financiar isso. Em relação à carga fiscal, o Brasil, enfim, reconhecidamente, tem uma capacidade de arrecadação grande, desenvolveu isso ao longo das últimas décadas, tem arrecadado bem. A nossa política fiscal, ela tem sido direcionada, a consolidação fiscal, no sentido de colocar a relação dívida-PIB numa trajetória inequivocamente de declínio. Isso abriu possibilidades para o país financiar taxas de juros mais baixas, está ajudando na convergência das nossas taxas aqui dentro e das taxas que o Brasil capta lá fora, níveis mais baixos. É necessário que continue esse processo. Como Vossa Excelência mencionou, enfim, quer dizer, não é a área da responsabilidade do Banco Central, sou um observador e um observador atento dessa matéria, porque impacta o nosso trabalho. E o governo, enfim, tem sua política fiscal, o que faz em termos de alocação das despesas, definição, e como que faz o mix entre receita e despesa. Não é? Essa é uma decisão governamental, enfim, tem impacto diferenciado sobre a política monetária, mas é certo que a nossa capacidade de arrecadação é grande, tem evoluído, tem ajudado também a melhorar as condições de financiamento de toda a economia, né? Quando o Brasil é percebido como não só solvente, como com uma margem de segurança grande em relação à sua solvência. Foi a outra questão que Vossa Excelência coloca, até que ponto não estaríamos nos iludindo, como outros se iludiram, com situações aparentemente. Então, em relação a isso, quer dizer, nós temos uma política fiscal que tem vem entregando resultados que põem a trajetória da dívida PIB declinante. Nós temos uma regulação financeira que atua de forma estrita sobre as entidades reguladas, temos nossa previsão também intensa. Nós temos não só trabalhado para deixar a inflação, fazê-la convergir para a trajetória de metas, a economia brasileira tem gerado empregos, mas também nós temos ao longo dos últimos anos, né, reforçado as nossas defesas. Né? Nós tínhamos uma liquidez em reais que foi bastante útil na crise de 2008, né, quando nós liberamos mais de 100 bilhões de reais assim, da noite para o dia para irrigar o sistema financeiro. Não é? Nós tínhamos 270 bilhões de reais para enfrentar aquela crise. Liberamos mais de 100 bilhões. Hoje nós temos mais de 440, 450 bilhões de volta no Banco Central. Ou seja, nós restabelecemos a defesa, a níveis, inclusive, mais fortes. Não estamos nos iludindo com, digamos, esse ambiente internacional foi, de certa forma, volátil em alguns momentos favoráveis, mas nós temos
continuado a progredir no sentido de tornar o Brasil bom hoje e ao longo do tempo, né? A outra questão, reserva internacional, também muito útil quando parou o financiamento externo após a crise do Lehman Brothers, o colapso do Lehman Brothers em setembro de 2008. Nós tínhamos 205 bilhões de dólares de reserva naquele momento para enfrentar aquela crise. Utilizamos várias modalidades, leilões de divisa, financiamento ao exportador, financiamento a empresas que tomaram dívida lá fora e não conseguiam pagar pelo fechamento do mercado internacional, intervenções no mercado futuro, enfim, um conjunto de ferramentas que nós utilizamos, obviamente com lastro por trás, 205 bilhões. Hoje nós temos 355 bilhões de reservas. Continua um nível moderado em relação ao tamanho da economia, 15%. Outros países comparáveis, Índia 20%, Rússia 30%, China 50% do PIB em termos de reservas internacionais. O Brasil moderado, mas tem fortalecido também essa defesa. Então, quer dizer, nós estamos olhando o curto prazo, administrando a política econômica e sem descuidar, enfim, de riscos futuros, fortalecendo as nossas defesas. Então, eu digo que o Brasil está bem e vai bem também adiante por enfim, a nossa capacidade também de enfrentar momentos mais turbulentos no cenário internacional. Obrigado, sem ilusões. Acho que são essas questões do... Muito obrigado, doutor Tombini. Com a palavra agora o senador Blairo Maggi. Bom dia, presidente, também presidente do Banco Central, senhor Tombini, seus diretores, sejam bem-vindos aqui à nossa comissão e também ao senador Lobão Filho. Eu gostaria, se possível, voltar numa lâmina que foi apresentada, que chama Fluxo de Capitais para o Brasil em 2012. Eu não tenho um número aqui, página 20, é 20, Vamos lá, 20. Isso, essa aí. Bom, presidente, enquanto o senhor fazia a sua explanação, eu tentava aqui imaginar o que o Banco Central vai fazer daqui para frente para segurar o dólar, né, ou segurar o real. Porque alguns colegas senadores aqui que já me anteciparam nas suas falas foram críticos em colocar a questão do déficit, a questão das exportações e tudo mais. Todos nós sabemos que é um problema, e sei que o Banco Central, sei que o governo trabalha na direção de fazer com que o Brasil seja um país competitivo e tem que ter uma moeda condizente com essa questão da exportação. Quando eu pedi para colocar isso de volta, porque quando passou a primeira vez, eu logo pensei, bom, enquanto nós tínhamos fluxos de capitais positivos, nós deveríamos ter um dólar mais fraco e quando nós temos negativo, deveríamos ter um dólar mais forte. Tá? Aliás, um dólar. Mas, na realidade, quando eu busquei aqui na internet rapidamente as cotações do dólar em cada mês, e não foi isso que eu encontrei. Na realidade, os primeiros meses aí que tem fluxo positivo, eles têm uma média de um dólar de 1,61 e quando ele se torna negativo, o dólar subiu e tem uma média de 1,79. E aí eu fui também aqui relator da medida provisória que trouxe a cobrança do IOF sobre derivativos e ele cai exatamente em cima do mês de setembro. Foi quando o governo sinalizou que ia cobrar de 1% a 20% ou 25% do IOF sobre os derivativos. Então, a partir de setembro, o dólar mudou de patamar. Ele saiu de 1,61 para 1,79, ali no 1,75, 1,77. Então, isso demonstra que, a mim, eu gostaria da sua confirmação, se a política ali adotada naquele momento, da introdução, da possibilidade do governo taxar mais fortemente o especulador, se o aumento de 11% que ocorreu no dólar nesses dois períodos tem muito a ver com esse tipo de atitude que o governo tomou, que o Banco Central tomou. Quer dizer, essa é a constatação, e aí vem a pergunta.
sei também, tenho acompanhado no dia a dia, a briga e a bravura que vocês estão tendo para defender novamente aí a questão de não deixar o dólar mergulhar, né? Aliás, o real mergulhar. Então, a minha pergunta, depois dessa constatação, vem, quer dizer, o Banco Central tem mais instrumentos, tem mais munição para fazer a defesa da nossa moeda? Porque, com o aumento do fluxo de capitais e recursos para o Brasil, a economia, conforme o senhor está colocando, a economia brasileira vai bem, inegavelmente vai bem. Tem alguns problemas, como o senador Cristóvão coloca, mas à medida em que você analisa um item desse da sua apresentação, dá para discutir 3, 4 dias em cima dela, não há problema nenhum. Mas, de maneira geral, né, a economia vai bem, e nós temos que reconhecer isso. Mas, para mim, o ponto principal para ela ir bem, né, é a questão da moeda. Então, a pergunta clara mesmo. O Banco Central vai continuar defendendo o real? Tem instrumentos para isso? E eu não vou perguntar quais instrumentos, porque não teria graça, eu não ia responder mesmo, né? Porque o mercado não pode se antecipar a isso. Muito obrigado. Com a palavra, o doutor Tombini. Obrigado, senhor presidente. Senador Mário Maggi. O Banco Central... Presidente, só registrar aqui a presença do deputado Vaz de Lima. É uma honra aqui recebê-lo aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Bem, o Banco Central vem com uma política explícita de acumulação de reservas ao longo do tempo. Mencionamos agora os valores, conseguimos, inclusive, acumular mais 150 bilhões desde o auge da crise lá de 2008. Essas intervenções, que os economistas chamam de intervenções esterilizadas, porque você compensa depois o impacto monetário de comprar tanto dólar, você injeta reais, tem que tirar de volta da economia, elas têm sido úteis também para evitar que um termo de troca muito favorável, como é o caso das preços das commodities agrícolas, que o senhor conhece bem, estarem muito fortes, isso não se refletirem numa taxa de câmbio real demasiadamente apreciada. O câmbio real não é só onde é que está a relação real-dólar, mas também a inflação que come a competitividade por dentro, né? Então, elas têm sido eficazes, tem estudos demonstrando isso, em termos de suavizar o impacto de um excelente termo de troca sobre a taxa de câmbio real, né? O Banco Central tem feito esse processo de acumulação ao longo do tempo. Por outro lado, no ano passado, quando discutimos aqui no início do ano, nossas preocupações do Banco Central, fluxo muito intenso de capitais, como foi lá, não é o caso ainda hoje, mas geravam pressões no preço dos ativos, inclusive a taxa de câmbio. Num período de reversão, poderia gerar uma instabilidade financeira. Então, você tinha que ter consciência disso, atuar em cima. Nós atuamos em várias frentes. Por exemplo, diminuímos a capacidade do mundo apostar contra o dólar no mercado brasileiro, tanto no mercado de divisas quanto no mercado futuro de dólares, né? Culminando com aquela medida que Vossa Excelência mencionou e relatou aqui a medida provisória sobre a aplicação do IOF na posição nocional de derivativos em moeda estrangeira. Acho que um conjunto de políticas foram importantes para, digamos, proteger a economia brasileira desses fluxos. Proteger não no caso necessariamente do preço da moeda, mas evitar que se absorva muito e depois saia muito no momento de estresse, como nós vivemos a partir de agosto do ano passado. Então, aquela nossa medida, que foi adotada um pouco antes e depois virou medida definitiva em setembro, também coincide com a virada no mercado internacional. Sem tirar o mérito dela, acho que ele diminui a capacidade de apostar, do mundo apostar contra o dólar aqui no mercado brasileiro, né, por um lado. E, por outro lado, coincidiu com a deterioração do ambiente internacional e deu esse movimento na moeda estrangeira. O Banco Central continua o seu processo de acumulação de reserva, como foi dito, como eu disse antes e tenho dito. Nós nunca abdicamos desse processo, mesmo nos momentos mais difíceis, quando nós tivemos que intervir do outro lado, como foi setembro, mesmo setembro nós tivemos que vender dólares, nós tivemos que vender derivativos, né, para fazer com que o mercado funcione, porque a gente quer que o mercado funcione. Nós temos responsabilidade também sobre isso, né, Banco Central. Então, nós entraremos nesse mercado
para assegurar que ele tem condições de funcionar, seja financiando o exportador, né? Seja, enfim, dando saída no mercado derivativo, que as coisas mudam muito rapidamente, nós continuamos isso. Os instrumentos são amplos, como Vossa Excelência me recomendou, não devo explicitá-los aqui. No passado, adotamos um conjunto amplo de instrumentos, em 2011 foi o caso, certo? Acho que o Banco Central, avaliando a situação de 2011, está satisfeito, porque mesmo na virada de ambiente internacional, que foi muito abrupta, entre agosto e setembro do ano passado, o Brasil passou bem. Teve um repique lá do dólar, que alguns segmentos gostam, quanto mais valorizado, melhor para eles, mas certamente ninguém gosta de descontrole nessa área. Então, nós suavizamos esses movimentos, acumulando reservas. No caso, o governo entrou com o IOF, nós participamos dessa decisão, tanto nas captações de curto prazo quanto no mercado de derivativos. Tudo isso ajudou, primeiro, a manter a economia estabilizada nesse flanco também, que é o flanco da moeda estrangeira, por um lado, né? E, por outro, quando nós vimos a composição dos fluxos, nós veremos, primeiro, esse gráfico não é bom para isso, eu não trouxe o gráfico, mas em 2011 houve uma menor participação de captações de curto prazo em relação às de longo prazo, que para frente é bom porque dá mais estabilidade para os fluxos, mesmo com o ambiente internacional variando. Por outro, houve uma modificação na composição desses capitais entre investimento direto e captações, ou seja, aquilo que era 60% de captações e 40% de investimento direto em 2010, em 2011 foi o contrário, 70% de investimento direto e 30% de captações. Também um outro indicador, pode não afetar a quantidade, mas a qualidade do fluxo dá uma ideia mais Então, quer dizer, o Banco Central continua olhando para essa área, continua acumulando reservas com as suas intervenções externalizadas, havendo uma intensificação dos fluxos que ponha em risco estabilidade financeira, se nada for feito, até a inflação, porque é dinheiro que se espalha pela economia, se for muito forte, em função do que está sendo feito lá fora, né? Enfim, nós já temos um histórico recente, né, de entradas nesse mercado. E não nos furtaremos a garantir a estabilidade nessa área da economia também. Muito obrigado, doutor Tombini. Senador Blairo, com a palavra o senador Aloysio Nunes Ferreira. Senhor presidente, senhor ministro, eu gostaria, sinceramente, senhores diretores, de compartilhar do otimismo da Vossa Excelência em relação à inflação. Mas tenho algumas preocupações que gostaria de externar. Realmente, se nós olharmos para trás, pegando o índice do IPCA deste mês, se olharmos para trás, ela está declinante. Porque também não é para menos. A gente pega aí, olhando para trás, uma balbúrdia, ainda o rescaldo de uma balbúrdia inflacionária que marcou o final de 2010, começo de 2011, em grande parte decorrente das eleições. Agora, se nós olharmos para frente, pegando o índice deste mês, do IPCA desse mês, o IPCA, a meta inflacionária é definida pelo IPCA, de 0,56, nós vamos chegar a 6,7. Não é? De modo que, e mais, a inflação de serviços é bem mais alta que esta. E a inflação de serviços impacta gravemente a vida das pessoas e a indústria, não é? Que já está pressionada por um câmbio absolutamente adverso. Não é? E este ano é ano de eleições. Então, eu tenho preocupação com esse cenário. Gostaria de externar isso a Vossa Excelência e também perante a comissão. Segunda questão é a seguinte: é um tema recorrente da oposição, que é a analogia muito próxima entre a antiga conta movimento do Banco do Brasil e as operações Tesouro BNDES. Não é? O Tesouro toma dinheiro no mercado e empresta ao BNDES. E não é pouca coisa. 49,2% do passivo total do BNDES, que corresponde a 294 bilhões de reais, decorre de financiamentos especiais concedidos ao banco pelo Tesouro. Por outro lado, os empréstimos da Petrobras equivalem a 67% do patrimônio líquido e 41% do patrimônio de referência do banco. Pergunto a Vossa Excelência
como essa situação é vista sob a ótica das regras de Basileia. Terceira questão, presidente, também que diz respeito à função, digamos assim, de guardiã da saúde do sistema financeiro que é cumprida pelo Banco Central. Diz respeito ao Banco do Brasil. Nós estamos assistindo hoje uma verdadeira guerra no Banco do Brasil. A guerra entre o Banco do Brasil e a Previ. São uma guerra de gigantes. O Banco do Brasil, se não ainda poderá ser em curto logo o primeiro banco do nosso país, com 1 trilhão de reais em ativos. Um lucro líquido do Banco do Brasil foi extraordinário no ano passado. A Previ é um gigante também, não é? O seu patrimônio é de 152 bilhões. Ora, nós temos hoje uma guerra declarada entre o presidente da Previ e o presidente do Banco do Brasil, entre o senhor Ricardo Flores e o Ademir Bandini, que nada mais é do que o reflexo de algo que vem acontecendo na gestão petista já há muito tempo, que é a luta entre as facções petistas pelo controle dessas instituições. Luta na qual se destacam figuras importantes do mundo do sindicalismo petista bancário, como Gushken, como Berzoini, como Vacari, não é? E que teve consequências muito ruins para o banco. Hoje há uma notícia no jornal, no jornal A Folha de São Paulo, a respeito da suspeita de um pagamento de propina para um ex-diretor do banco de 1 milhão de reais. A Visanet esteve no centro de um escândalo financeiro ano passado. Há 15 dias atrás, a coisa chegou a um ponto, essa briga política pela gestão do banco, estão brigando por gerências do Banco do Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados derrubou uma sessão da Câmara dos Deputados no Brasil, onde ia se votar um projeto do mais alto interesse público e interesse do governo, sobre fundo de pensão para funcionários públicos, porque não foi atendido no pedido da nomeação de um gerente. Então, eu faço essas considerações para perguntar a Vossa Excelência se Vossa Excelência considera que esta situação pode levar a um risco para a saúde do sistema. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Tombini. Obrigado, senhor presidente, senador Aloysio Nunes. Em relação a... Obrigado pelo reconhecimento de que a inflação acumulada já está em níveis melhores do que foram no passado recente. Nós, inclusive, tivemos a oportunidade de discutir várias vezes nesta comissão e com outros da inflação que atingiu um pico lá em setembro, outubro do ano passado, que ela viria para baixo, enfim. Mas, naturalmente, a inflação corrente é uma medida importante também, não é? Porque ela impacta o que está acontecendo hoje nas famílias e nas decisões das empresas, e também pode impactar, como é o caso que nós já verificamos na história econômica e de inflação no Brasil, que também impacta as perspectivas para a inflação. Então, o fato de que a inflação está caindo é importante em si só, mas também para os prognósticos e para as perspectivas da inflação no futuro. A inflação do primeiro trimestre é uma inflação sazonalmente mais alta. Tá? Tem sazonalidades, tem concentrações aí, principalmente educação, né? O transporte público também tem sido verificado uma certa sazonalidade, uma incidência de ajustes ali nesse primeiro período, enfim. Então, não é o trimestre com inflação mais baixa. Historicamente, se pegar todos os anos, não é o trimestre, é um dos que tem a inflação mais alta. Então, não dá simplesmente para fazer a anualização de um mês como de janeiro. Em fevereiro a inflação será mais baixa. Enfim, os resultados correntes da inflação são favoráveis para as perspectivas da inflação no ano, né? Então, nós vemos isso. Nós pegamos um período aí de 8 meses
desde maio do ano passado, quando a inflação ela caiu daquele paredão de 80 para 47, como está ali. Pegamos até janeiro, o 0,56 que Vossa Excelência mencionava, ou seja, foi um período um pouco maior, tirarmos a média em torno de 0,41. Quer dizer, a inflação não é 4,5, mas é 5,03, para ser específico. Então, a inflação está rodando já num nível mais baixo. Então, vamos fazer com que ela continue rodando assim.